Oi, turma. Aqui quem está falando com vocês é o Kevin. Eu faço parte do PIBID, e hoje eu estou aqui com um problema relacionado à conservação de energia e eu vou estar tentando ajudar vocês a responder esse problema e, a partir dos conceitos de conservação de energia, conseguir os resultados que a gente precisa, certo? Então vamos lá. Uma caixa de 120 quilos, em repouso, está presa por uma corda no alto de um prédio. A corda acidentalmente se desprende e a caixa cai em queda livre por 9 metros até tocar o solo. Dados G igual a 9,8 metros por segundo e desprezando qualquer força dissipativa, identifique o sistema fechado e calcule a velocidade em que a caixa toca o solo a partir dos conceitos de conservação de energia. Certo. Sabendo disso, a gente vai começar agora a identificar, a analisar o nosso problema, o que que a gente tem disponível aqui e como a gente vai usar para, qual parte da gente vai usar para poder responder esse problema. Bom, aqui do lado eu tenho uma representação ilustrada de como seria mais ou menos esse problema. E o primeiro que a gente tem que fazer é encontrar o nosso sistema de interação. O que que seria esse nosso sistema de interação? Seria o que está interagindo para gerar essa força que a gente considera conservativa, porque a gente vai tentar resolver esse problema a partir dos conceitos de conservação de energia, certo? Então agora a gente tem que analisar e identificar onde está localizada essa energia conservativa. Bom, no problema a gente tem vários dados, a gente tem vários corpos, como vocês podem analisar aqui, a gente tem a corda, o prédio, a caixa e o chão. O chão, no caso, a gente poderia identificar como sendo a Terra, porque é o chão que vai atrair o objeto. Então, no caso, seria a gravidade da Terra que vai atrair esse objeto. E analisando aqui o problema, a gente tem apenas dois objetos interagindo, que seria a caixa e a Terra. Então, nesse caso, a gente teria aqui a força-peso, e a força-peso ela é uma força conservativa. Então, a gente pode aplicar esses conceitos de conservação de energia para poder resolver esse problema. Agora, a gente vai analisar os pontos em que o problema se desenvolve. A gente tem o primeiro ponto, que seria, no caso, o nosso, vamos chamar de ponto A, que é quando a caixa está parada. A caixa ela não tem nenhuma velocidade, ela está aqui, ó. Em relação a uma pessoa que está observando de baixo, essa caixa ela está parada. Então, a gente pode identificar aqui que esse aqui é o nosso ponto A. E o mesmo acontece aqui no ponto B, só que dessa vez a caixa ela caiu toda essa distância aqui até tocar o solo. Então, aqui, a gente, quando a caixa toca o solo, a gente tem o nosso ponto B, certo? Então, agora, identificado o nosso sistema, identificados os nossos pontos, a gente pode partir agora para o nosso conceito de conservação de energia. Bom, a conservação de energia, ela nos diz que a energia mecânica em A, ela deve ser igual à energia mecânica em B, correto? Então, o que seria essa energia mecânica? O que que a gente chama de energia mecânica aqui? A energia mecânica, ela é a energia potencial, que no nosso problema é a energia potencial gravitacional, tá certo? Mais a energia cinética, que é a energia de movimento, que é a energia da queda da caixa, enquanto a caixa está em movimento aqui, certo? E a energia potencial gravitacional, ela tem uma fórmula para ser descrita. E essa fórmula é mgh. M vezes G vezes H, que é a massa vezes gravidade vezes altura, certo? E o mesmo acontece para a energia cinética. A energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado, isso dividido por 2, correto? A massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Bom, então a gente aqui tem a nossa fórmula inicial, a gente já estabeleceu o que seria essa energia mecânica e a gente tem as fórmulas dessas energias. Então agora basta a gente substituir com os valores dados no problema e a partir disso a gente pode descobrir esse valor aqui de V, certo? Esse valor de V é o que a gente vai querer descobrir no problema. E o que seria esse valor de V? É o valor da velocidade em que a caixa toca o solo, é a velocidade máxima da caixa no caso aqui, correto? Então vamos lá. A gente tem que a energia potencial gravitacional em A mais a energia cinética em A, ela deve ser igual à energia potencial gravitacional em B mais a energia cinética em B, correto? O que que seria isso aqui, ó? A gente só transformou com a fórmula que eu dei aqui embaixo. Então, vamos lá. mgh
mais mv quadrado sobre 2 deve ser a mgh mais mv quadrado sobre 2. Bom, vamos então substituir os valores que foi aplicado aqui em cima, certo? Agora é um ponto bem importante, tá? É crucial você saber em que ponto você está aplicando a fórmula, certo? Então, se aqui é energia potencial gravitacional mais energia cinética em A, no ponto A, significa que vocês vão ter que pegar os valores correspondentes à caixa no momento do ponto A, certo? Então, vamos analisar aqui o que está acontecendo. No ponto A, a gente deu que a caixa está em repouso. Significa que a velocidade dessa caixa é zero. Essa caixa está parada, certo? Olhando aqui de baixo, a gente vê que a caixa está parada. A caixa não tem nenhuma velocidade. Então, a velocidade ao quadrado em A, ela vai ser zero. Percebem que esse V aqui, ó, em A, ele vai ser zero, porque a caixa não tem velocidade. Então, toda essa fórmula aqui, no ponto A, ela é anulada, porque vai dar zero. A massa 120 quilos vezes zero, dividido por 2 é zero. Então, essa parte da conta a gente pode descartar, certo? Algo muito parecido acontece aqui no ponto B. Só que vocês concordam que a caixa ela tocou o chão? Significa que a caixa ela não tem mais altura. A caixa ela não tem mais altitude. Ela já bateu no ponto máximo que ela poderia atingir aqui. No ponto mínimo, no caso, desculpa. Então, vocês concordam que o H aqui, ele vai ser zero também? Esse H aqui? Então, significa que a massa vezes a gravidade vezes zero vai dar zero também do mesmo jeito. Então, essa parte aqui da fórmula a gente vai riscar, porque ela vai dar zero, tá? Lembre sempre disso. Então, é muito importante se observar em que ponto você está analisando para saber se existe esse valor zero aqui, e aí você pode riscar essa conta. Nesse caso, a gente pode fazer isso. Então, precisa de uma análise antes de poder riscar esses valores, correto? Então, a gente tem aqui, como resultado final, que mgh ele deve ser igual a mv quadrado sobre 2, correto? Nesse caso, o mgh correspondente ao ponto A e o mv quadrado correspondente ao ponto B. Então, vamos substituir agora os valores. 120 vezes 9,8 vezes 9 deve ser igual a 120 v quadrado dividido por 2. 120 vezes 9,8 vezes 9, a gente tem 10.584. E 120v quadrado dividido por 2 é 60v quadrado, correto? Eu vou trocar aqui a ordem para ficar um pouco mais fácil para vocês, tá? Então, como eu vou estar trocando os dois, eu não vou estar precisando inverter nenhum sinal. Certo? Eu só troquei de lugar esses dois aqui. Então, agora a gente vai tentar descobrir esse v quadrado. A gente precisa isolar ele antes, certo? Para a gente isolar v quadrado, a gente tem que dividir por 60. Correto? 10.584 dividido por 60. Isso aqui, a gente vai ter que v quadrado é igual a 176,4, certo? Só que a gente não quer saber v quadrado, a gente quer saber aqui, no caso, a velocidade. A velocidade, então, seria a raiz quadrada de 176,4, porque eu passei o quadrado daqui para cá, então virou raiz quadrada, inverteu a situação. E a raiz quadrada de 176,4 vai nos dar aproximadamente 13,3 metros por segundo, certo? Não é metros por segundo ao quadrado, não. Então, a velocidade em que o objeto toca o solo, a velocidade aqui em B, é igual a 13,3 metros por segundo, certo? Então, agora a gente descobriu a nossa velocidade final. Vamos identificar e vamos ver se realmente está correto. Vamos ver se a energia mecânica em A ela é realmente igual à energia mecânica em B. Bom, como a gente já tem os valores,
É bem fácil agora, que a gente só substitui lá, certo? Então, a gente tem que 10.584 é igual a 120. O v quadrado, a gente tem o valor dele. Aqui, ó, como vocês podem ver, a velocidade do objeto é 13,3 metros por segundo. Só que se vocês perceberem aqui na fórmula aqui em cima, a gente tem exatamente o valor de v quadrado. Então, a gente não vai precisar mudar nada nesse número aqui, ó. Já está aqui, ó. V quadrado é igual a 176,4. Então, a gente vai multiplicar por 176,4. Isso aqui dividido por 2. Com a ajuda de uma calculadora, é fácil identificar que esse valor aqui é exatamente 10.584 joules. Ou seja, a teoria realmente se comprova. A gente tem que a energia mecânica total em A é a mesma energia mecânica total em B. Então, tá aí a resolução do nosso problema. A gente identificou a velocidade que estava pedindo aqui no problema, a gente analisou a situação, a gente identificou o sistema de interação e, ainda por cima, a gente identificou aqui que a fórmula está realmente concluída, a teoria está realmente certa. A gente tem que 10.584 é energia em A e é a mesma energia em B. Então, eu espero que tenha ficado bem claro o problema. É um problema bem simples aqui, mas é muito interessante. A gente tem que analisar muita coisa. Espero que tenha ficado bem claro aqui a situação. Obrigado a todo mundo e até a próxima.